Olá pessoal, estamos de volta aí com o segundo vídeo do módulo visual, o quinto vídeo dessa série, sexto vídeo dessa série, em que a gente está analisando as mudanças que foram feitas no manual do jogador através da Liga das Escolas de Samba ao longo de 2023 e apresentadas ontem pela Liga, válidas agora já para o Carnaval 2024. Como eu já disse algumas vezes, esse foi um processo coletivo de construção junto aos atores que constroem o Carnaval, que fazem o Carnaval. Então, para falar de alegoria, desculpa, fantasia, que é o tema nosso desse papo, foram ouvidos carnavalescos, diretores de carnaval de diversas escolas que contribuíram, trouxeram suas sugestões. No caso especificamente de fantasia, me recordo bastante de como foi presente o diretor de carnaval da Rosa de Ouro, Vitor Lebro, além de alguns outros representantes de escola, como eu já falei, de Murilo Lobo, de Sidney França, de personagens que estavam presentes e atuantes na busca de um sistema de julgamento um pouco melhor, tá? Jorge Freitas também participou bastante dos debates, e chegou-se especificamente nesse caso de fantasia a uma mudança pequena, mas que, se bem aplicado, pode ser bastante relevante dentro do julgamento do carnaval. Vamos lá ver o que foi mudado. Como a gente já fez nos outros vídeos, né? A gente está separando aqui à esquerda o novo, à direita o velho. Se você ler com atenção, por mais que não pareça ser exatamente o mesmo texto, as mudanças são muito pontuais, assim, foram retiradas algumas redundâncias, como por exemplo essa frase aqui que não fazia muito sentido, ela abriu o manual, foram retiradas palavras que estavam soltas demais dentro do manual para deixar ele um pouquinho mais objetivo, ainda que acho que daria para ter feito um pouco mais nesse aspecto. Em conteúdo propriamente falando, não tem tanta diferença, exceto aqui embaixo, realização. Aqui eu acho que houve um esforço claro de ampliar as ferramentas do jurado. Sempre foi uma dificuldade muito grande do quesito fantasia a ausência de ferramentas na mão do jurado em que ele pudesse avaliar uma concepção mais artística mesmo. Todo mundo gosta de dizer que, mas o julgamento é mera conferência, se a fantasia está quebrada, se a fantasia está igual a pasta. De fato, até hoje foi muito esse o julgamento, mas a culpa não era tanto do jurado, porque ele não tinha ferramentas para aplicar um julgamento um pouco mais artístico para isso, tá? Até porque isso esbarra de alguma forma na subjetividade. E a subjetividade, ela é bem difícil de ser colocada dentro da lei das escolas de samba. Aqui, o que se tentou fazer, porque em fantasia não vai ser liberada a subjetividade ainda, em alegoria e comissão de frente vai, são os temas dos próximos encontros nossos. Em fantasia, o que se propôs foi tentar deixar no manual alguns elementos de análise artística objetiva, tá? Não é gosto pessoal do jurado, muito pelo contrário, é reforçado isso em diversos momentos no texto, que ele não tem que julgar de acordo com o gosto pessoal dele, mas existe uma análise artística objetiva a respeito dessa variação de formas, cores e adereços. Já existia isso no manual, mas era um texto muito curto e que, na prática, os treinamentos que eu acompanhei no ano para o Carnaval de 2023, né, porque sempre houve esses treinamentos na Liga e eu ia como representante de uma escola, sempre havia uma forçação de barra para que o jurado não avaliasse esse item, para que isso não fosse na prática aplicado. O que se fez agora, com a anuência, a colaboração e o empenho de carnavalescos e diretores de carnaval, foi alongar um pouquinho mais esse texto, e isso daqui, ao que foi dito na época, e acredito que foi feito de verdade, seria ainda mais esmiuçado dentro do tal material de apoio, que na época nós chamamos de glossário, e que foi feito um material de apoio pela Liga, que esperamos que seja tornado público também, onde se aprofundaria alguns conceitos que existem aqui em realização. Então vamos ver como é que ficou.
avaliar a variação de cores, formas e adereços empregados às fantasias que compõem aquele desfile proposto pela agremiação, exatamente o que já era dito. Depois vem avaliar se as indumentárias apresentam harmonia, variação, equilíbrio, proporção de elementos que a compõem e o efeito causado. Aqui eu já estou indo para coisas que não estavam escritas lá. Aqui eu já estou indo para algumas coisas que envolvem um pouco mais de olhar crítico de arte. Isso daqui, da forma como estava colocado antes, eu não preciso de uma pessoa das artes para poder avaliar. Qualquer conferencista conseguiria avaliar isso, se variou ou não variou. Aqui não é mais só variar ou não variar. Aqui já se fala em harmonia. Aqui já se fala em proporção de elementos dentro de uma fantasia. Aqui já se fala de efeito. Então, eu já estou trazendo alguns elementos que são um pouco mais técnicos e não apenas objetivos. Aqui a gente fala de emprego das cores e suas variações e o quanto essas cores contribuíram ou não para a comunicação visual. Isso é diferente de só variar. As cores elas têm que ser combinadas para construir uma comunicação visual estética da fantasia. Aqui fala-se em harmonia, contraste e efeito, mantida a possibilidade do conceito monocromático, que já existia no manual anterior. Mas essa proposta da monocromia, ela não é algo vazio de conteúdo, tá? Vou dar um exemplo interessante do Rio de Janeiro, o carnaval do Big Bang, do Joãozinho 30, em que o carro abre-alas era completamente preto, mas havia um conceito ali, e aquele conceito contribuiu para fazer o desfile crescer. Então, não é que papel aceita qualquer coisa. Então, pelo que está escrito aqui, o jurado ele tem liberdade de analisar se a proposta contribuiu ou não esteticamente para a apresentação das fantasias. Então, não basta só fazer o monocromático e dizer eu posso. Essa monocromia ela tem que estar inserida dentro de um determinado contexto, tá? Então, aqui ainda há uma última observação, dizendo que essa variação de formas, cores e adereços, ela também ocorre entre alas, tá? Então não é só uma questão de a própria indumentária, a própria fantasia ter um conceito interessante ou utilizar bem a distribuição de cores dentro dela. Também existe uma análise que é feita entre as alas, entre os setores. E, por um outro lado, a harmonia, o equilíbrio e a proporção já é avaliado dentro dos elementos individuais de desfile, dentro de cada fantasia. Tá bom? Então, eu acho que é uma mudança muito interessante em busca de uma avaliação mais artística do quesito fantasia, para que seja menos um mero processo de conferência de pasta e mais um processo de tentar encontrar o gosto do sambista que está lá assistindo no sambódromo, que está assistindo pela televisão e quer ver um desfile um resultado de carnaval que reflita aquilo que ele viu na avenida, tá? Então vamos torcer aí para que o treinamento dos jurados em relação a esse item tenha sido bem feito, que esse esforço aí que foi feito pela Liga se reverta em um resultado de carnaval mais interessante, beleza? Em breve a gente volta aí com o vídeo sobre alegoria. Até já!